Olá, turma! Aqui só mais um vídeo para falar sobre um conteúdo de função. Então aqui nós vamos falar sobre o estudo do gráfico da função. Como assim? Isso não é algo que já foi mostrado, não? Não, aqui é justamente para mostrar para vocês como funciona o comportamento de algumas funções no gráfico e fazer uma análise mais profunda sobre o assunto. Obviamente, aqui está o professor Vitor, que sou eu, e vamos continuar. Nós temos aqui de início o nome da função chamada função afim. Então vamos primeiro falar sobre a função afim. O que seria a função afim? A função afim também pode ser chamada de função de primeiro grau. Professor, por que é função do primeiro grau? Nós definimos o grau da função correspondente ao índice que está elevando o x. Como o x não tem nenhum termo elevando ele, subentende que está sendo elevado à primeira potência, ou seja, primeiro grau. Então, continuando, as funções elas são feitas de racionais para racionais, ou seja, a relação de um conjunto dos racionais para o outro conjunto dos racionais, definidos como f de x igual a x mais b, sendo que a e b são números reais, ou seja, é uma forma só de ilustrar. Então, pode ser um 2, 3, pode ser um 5, 4. Então, esse a e b é só para generalizar, ou seja, cada função vai ter um a e b diferente. Tudo bem? Continuando. Vamos falar do gráfico da função afim. Uma curiosidade sobre o gráfico da função afim é justamente isso aqui. Ó. O gráfico da função afim tem a forma de uma reta. Sempre será uma reta. Sempre será uma reta. Então você só precisa de 2 pontos para desenhar um gráfico de uma função afim. Já que ele é uma reta, só 2 pontos é o máximo, é o necessário para você desenhar um gráfico de uma função afim. Aqui nós temos um exemplo de uma função afim. Veja que aqui nós temos uma reta, que essa reta representa o comportamento do gráfico. Está vendo essa reta rosa? Então essa reta rosa é a função afim, sendo o comportamento da função afim. Outro exemplo aqui de função afim, está vendo que é uma reta que está descendo? Então sempre será uma reta. E aqui nós temos outro exemplo, que também é outra reta descendo. Todas as funções aqui são exemplos de funções afim. Repare que todas elas são retas. Então vamos pensar aqui. Quais são os elementos presentes numa função afim? A função afim ela tem alguns elementos bem específicos. Um dos elementos bem específicos que tem, aqui os elementos da função afim, temos aqui a função afim, como é que ela é, e aqui nós temos o primeiro, coeficiente angular. O termo que estiver multiplicando com x é conhecido como coeficiente angular. Por que isso? Isso acontece porque dependendo do coeficiente angular, isso vai determinar a angulação da reta. Como assim, professor? Olha só, f de x, f de x é igual a 2x. Repare que ele tem um ângulo, né? Agora eu vou escrever com outro número. Vou colocar o número maior. 4x. Repare que a reta continua a mesma, só que o ângulo aqui, ó, aumentou. E se eu diminuir o número, o que será que vai acontecer? Deixa eu colocar aqui. Vou colocar um número quebrado. 0,5. O que será que vai acontecer? Olha que interessante, o ângulo diminuiu. Então, quando você aumenta o número que está multiplicando o x, o ângulo aumenta. E por esse motivo que a gente chama de coeficiente angular. Porque esse número que está multiplicando o x vai determinar qual é o ângulo que a reta vai estar. Se ela vai estar mais deitadinha ou mais em pé. Por exemplo, vou pegar aqui outro número. Vou colocar aqui. Para ficar um número maiorzinho. 12. Quer ver que vai subir a reta? Ó. Viu? Ela ficou mais angulada. Então, dependendo do coeficiente, isso vai determinar o ângulo que a reta vai ter. Aqui nós temos, já mostrou o coeficiente angular, agora a gente pode analisar o coeficiente linear, que é o elemento B, que é o termo que está somando ou subtrai esse número. O outro elemento é o coeficiente linear. O coeficiente linear é o termo B, o que está sendo somado. Vamos supor, eu colocar aqui mais 2. O que vai acontecer com a reta? Ela vai
andar na linha. Você reparou que ela andou para cá? Se eu colocar um número maior, deixa eu colocar aqui um número 10, o que vai acontecer? Ela vai andar mais, tá vendo? Se eu colocar aqui um outro número maior ainda, vou colocar 30, o que vai acontecer com essa reta? Ela andou mais. E se eu colocar o contrário, se eu colocar menos 30, o que vai acontecer com essa reta? Reparou que ela andou para cá? Então, dependendo do termo que você está somando ou subtraindo, a reta vai andar no gráfico. Por esse motivo a gente chama de coeficiente linear. Função angular. A função linear, aquela que temos com b igual a zero, isso significa que automaticamente ela é uma função linear. Ou seja, o ponto de partida dela vai ser o ponto no meio do gráfico. Ou seja, a função linear ela sempre vai estar passando pelo meio do gráfico. A única coisa que vai mudar ela é o ângulo, mas ela sempre vai estar passando no meio do gráfico, já que o termo será b. Então, esse tipo de função afim a gente chama de função angular, porque ela só passa no meio do gráfico. Aqui, ó, se o b for igual a zero, então ele vai ficar aqui e ela vai se chamar função angular. Ok, pessoal? E agora vamos continuando aqui. Função constante. Isso é um outro tipo de função que existe, mas essa função não é uma função afim. É uma função que acontece quando nós não temos uma incógnita, ou seja, como se fosse o a fosse igual a zero. Na função afim, você tem um termo e esse termo vai se manter. Ele vai ser sempre mantido correspondente em uma linha reta. Exemplo. Aqui nós temos exemplo. Assim que funciona, ela sempre vai estar desse jeito, paralela ao eixo central. Ok? Agora analisando aqui, vou mostrar para vocês como é que a função afim funciona, a função constante. Suponha que eu tenho um igual a 2. Ela vai estar aqui passando exatamente no ponto 2. Se for uma função igual a 3, ela vai passar exatamente no ponto 3. Se eu tiver aqui 0.5, ela vai passar exatamente entre o 1 e o 0. Ou seja, a função constante ela não vai ser determinada com uma incógnita, tecnicamente. Ela não tem uma incógnita, então ela não pode ser definida como uma função de primeiro grau, função afim, mas ela é facilmente percebida, porque ela sempre vai ser uma reta perpendicular ao eixo x, que é esse eixo de baixo. Para quem não sabe, esse eixo aqui é o eixo x e esse eixo é o y. Mas y, professor, o y é a mesma coisa de f de x. Então aqui nós temos f de x, aqui nós temos o x. Tranquilo? Então, essa aula termina aqui. Espero que vocês tenham entendido e tchau!